graça e a paz do Senhor, meus amados. Bom dia a todos. Que bom que a chuva, espero que voltou, né? Pelo menos ontem choveu um pouquinho. O clima fica um pouco melhor, né, queridos? Queridos, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Hoje nós temos uma grande quantidade de irmãos viajando, porque ontem foi o casamento de uma pessoa da equipe do Louvor, Gustavo. Inclusive o pastor também, o pastor Wagner, foi lá celebrar a cerimônia. Então, espero que tenha ocorrido tudo bem. Se não chegou nenhuma notícia, é porque correu tudo bem, né, irmãos? Lucas, capítulo 11. Lucas 11, a partir do verso 37, queridos. Lucas 11, 37. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Vou ler novamente esse versículo. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem o dedo para ajudá-los. E verso 52, ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Até aqui, amados. Senhor nosso Deus, nós viemos ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor. Nós queremos Te buscar, estar perto de Ti, que o Senhor possa ensinar a cada um nessa manhã, falando conosco, produzindo a Tua boa obra, os frutos do Espírito dentro de nós, Pai. Mais do que limpar o exterior, Pai, nós precisamos que o Senhor limpe o nosso interior, produza a Tua boa obra no nosso coração, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Fiquem à vontade. Irmãos, se eu fosse iniciar a mensagem de hoje, permitindo que cada um adivinhasse qual seria o tema, e eu desse uma dica. Olha, é um dos temas mais frequentes da pregação de Jesus, né, sobre o que seria, né, a mensagem. Será que seria sobre o amor, sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, sobre humildade, sobre buscar a Deus, sobre servir? Seriam boas tentativas. Mas, irmãos, um dos temas mais frequentes de Jesus, para a surpresa de todos, é que a pregação de Jesus se voltava contra, vou repetir, se voltava contra a religiosidade. E é o que nós estamos vendo aqui. Se voltava contra a religiosidade, que era algo imprevisto, era algo totalmente surpreendente, até contrário à nossa expectativa, né? Você pensa, porque Jesus, o cristianismo é a maior religião da terra e de toda a história. Então você pensa, bom, o líder da maior religião da terra sua mensagem vai ser a favor, né, de um conceito religioso, mas Jesus era contrário completamente a isso. Nós lemos aqui, o versículo que eu repeti, que os mestres da lei sobrecarregavam as pessoas com fardos, com leis, com regras para se seguir, cerimônias, rituais,
Todas essas coisas que as pessoas lá de fora têm nojo na religião, têm uma aversão completa, e como nós vimos aqui, o próprio Jesus tinha. Ele, como um bom judeu, sabia que antes das refeições a tradição era, você tinha que se lavar, e não era lavar, vamos lá lavar a mão, não, era se lavar cerimonialmente. Havia todo um rito prescrito, como você deveria se lavar para estar purificado o suficiente para uma refeição. Regras, rituais, cerimônias, tudo isso que as religiões enfatizam, que dão uma importância imensa, Jesus descartava completamente. Ele sabia dessa tradição e a rompeu na cara dos fariseus, na cara dos mestres da lei, e condenou eles. Uma das mensagens mais fortes e diretas contra eles, falou, ai de vocês, porque vocês limpam o exterior, mas lá dentro, o interior de vocês, que é o que importa, que é o que Deus se importa, está cheio de imundícia. É como um túmulo, é todo lindo por fora, por dentro está todo sujo. Né? Então, olha como é interessante. Mas cristianismo é uma religião? É a primeira coisa que a gente tem que responder. Depende, irmãos, depende do conceito que você chama de religião. Porque a religião, a palavra religião, o conceito original, a palavra religião vem do latim religare, que significa o ser humano está separado de Deus, ninguém aqui convive com Deus, vive com Deus, você não vê Deus face a face, todos os dias, o tempo todo. O ser humano está separado de Deus. O que vai religar o homem a Deus? Esse é o conceito original da palavra religião. É algo que vai religar você a Deus. E o que no conceito cristão, religa o homem a Deus? É o sacrifício de Jesus na cruz, que pelo seu sangue nos permite que todos os nossos pecados sejam perdoados, e aí a gente pode se achegar até Deus. E aí, nesse contexto, nesse conceito, o cristianismo, na verdade, não é apenas uma religião, mas é a única religião, porque diz que o próprio Deus se fez carne e pagou pelas nossas falhas e nos purificou. Mas, no contexto popular, irmãos, de religião, que é o que eu tenho falado, ou seja, religião, conjunto de regras, cerimônias, rituais, prescrições que você tem que cumprir. Nesse contexto, cristianismo não é uma religião, irmãos, não é. E quem acha que isso está redondamente enganado. Infelizmente, algumas igrejas cometeram o erro de viver dessa forma, de criar regras e mais regras e mais regras, como os mestres da lei aqui, sobrecarregando as pessoas com fardos desnecessários, que não limpam o interior do ser humano, só são coisas exteriores, sem valor algum. Eu já ouvi falar que já houve igrejas grandes, que eu não cito aqui, que proibiam as pessoas de andar de bicicleta, de passar batom, de ir ao cinema, de assistir jogo da seleção. Sim, eu já sei casos de igrejas que excluíram pessoas da membresia porque uma pessoa assistiu um jogo da seleção de futebol. Eu seria excluído sempre, irmãos. Mulher usar calça jeans, etc, etc. Irmãos, vocês acham que isso é o que preocupa Deus? Se você anda de bicicleta, se você assiste jogo de seleção ou não? Ainda tem aquela história, não, se Jesus voltar quando você estiver assistindo o jogo da seleção, você fica, meu irmão. Né? É de rir para não dizer que a gente vai chorar, né, irmãos? Porque assim, convenhamos, e você acha que Deus perde o tempo dele com isso, né, com coisas, regras arbitrárias, tolas, irmãos, desnecessárias e às vezes até cruéis, será que Deus perde o tempo dele com isso? Né? E me diga, essas regras que eu citei, levou alguma, nem que seja uma, irmãos, uma pessoa a Jesus? Você acha que essas regras levaram uma pessoa que sequer a Jesus? Não. Agora, afastou pessoas de Jesus? Um monte. Mas um monte, não é poucas não, um monte. É o que nós lemos aqui, a religião sobrecarregando as pessoas com fardos, que você se pergunta, mas para quê? Para quê? Não, é para honrar a Deus. Mas você está honrando a Deus com o quê fazendo isso?
E é por isso que muitas pessoas do mundo, quando você vai falar de Jesus para as pessoas lá fora, as pessoas já têm uma aversão, já fica, opa, não, já lá vem aquela pessoa, vai querer me colocar um monte de restrições, não vou poder fazer um monte de coisa, vou perder minha vida, etc. Não quero. Por quê? Porque esse é o conceito que muitas vezes a religiosidade, essa religião de regras, de cerimônias, de rituais, passou essa imagem de Jesus para as pessoas lá fora. E Jesus não tem nada a ver com isso. Se você lê as Escrituras, não vai ver nada sobre isso. Vários momentos que eu passei por períodos de frieza espiritual, e eu começava a pensar, não, mas é muita regra, né? Se eu quiser ser cristão, tem que seguir regra assim, regra assado e tal, e tal. E eu começava a pensar, peraí, mas isso não é cristianismo. Eu lembrava dos versículos e falava, não, peraí, mas isso não é cristianismo. Opa, que ótimo. Tirava aquele fardo, que Jesus falou que o fardo dele é leve, não tem... Irmão, se Jesus disse que o fardo é leve, e se você está achando o fardo pesado, é porque ou você não está vivendo o cristianismo, ou porque realmente você está precisando de uma ajuda para ele te ajudar e tal. Mas o fardo dele não é pesado. Ele falou, o meu fardo é leve. Vocês, os que estão sobrecarregados e cansados, venham a mim. E não é para eu pegar o sobrecarregado e descansado e botar mais peso. É mais para tirar o peso e a sua vida ser mais leve, mais livre e mais tranquila. Isso é evangelho, irmãos. E aí você pode me perguntar, não, mas, Rômulo, o que você está falando é muito interessante, né? Muito legal e tal, mas me mostra isso na Bíblia. Irmão, era essa pergunta que eu estava pedindo a Deus que você fizesse. Então, vamos lá comigo. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 2. Tem uma infinidade de versículos que eu poderia ler aqui, mas vamos ler alguns. Gálatas, capítulo 2. Todos acharam? 2, verso 4. Aqui o apóstolo Paulo põe o problema. Olha só, essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos. Olha só, falsos irmãos. Infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade. Olha só, parece algo que não tem nada a ver com religião, né? É para espionar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Ou seja, havia falsos crentes que não estavam gostando da liberdade, né, que os irmãos tinham ali, queriam colocar regras, preceitos, queriam colocar religiosidade, e o apóstolo Paulo diz, e queriam nos reduzir à escravidão. Passa algumas folhas aí no capítulo 5 de Gálatas. Esses irmãos querem reduzir a escravidão? Ah, tá bom. Olha o que o apóstolo fala. Olha, tem esses irmãos querendo te reduzir a escravidão, não é? 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus veio para nos libertar de religiosidade, de todas essas coisas que prendem a alma, irmãos, angustiam o ser humano e afastam as pessoas de Deus. As pessoas esfriam na fé com essas regras, com essas coisas, e passam a ter aversão a Deus, quando não ódio a Deus, nojo a Deus, porque não querem isso, não vem sentido, e justamente porque não há sentido. Cristo nos chamou para a liberdade, e fiquem firmes, olha o que o apóstolo Paulo diz, fiquem firmes e não se submetam a nenhum jugo de escravidão. Nenhum jugo de escravidão. 2 Coríntios, capítulo 3, queridos. Algumas páginas aí antes. 2 Coríntios 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Olha só, o Espírito do Senhor, Espírito Santo. O que acontece onde é o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Não há nada, irmãos, mais santo que o Espírito de Deus. Nada. O Espírito Santo, na pessoa da Trindade, tem uma posição única. Jesus diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão em hipótese nenhuma. Jesus falou, olha, podem me blasfemar. Podem falar que eu não sou Deus, pode falar que eu sou do demônio, porque os fariseus chegaram a chamar Jesus de que, olha, você é filho de Beelzebu. E Jesus fala, olha, você pode até me blasfemar, agora ouse blasfemar o Espírito Santo. E Jesus fala, esse Espírito Santo que tem essa honra, essa dignidade, onde ele está, há liberdade. Onde há o Espírito Santo é leve, o ambiente é
de alegria, é de tranquilidade. Não há opressão, irmãos. Não há opressão. Pois eu tirei vocês de Gálatas, mas vamos voltar lá. Gálatas 5. Onde nós estávamos, Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Irmãos, isso é cristianismo, irmãos. Vocês foram chamados para quê? Para a liberdade. Cristo nos libertou. Mas é claro, o apóstolo Paulo deixa claro, não usem dessa liberdade que vocês têm, essa tranquilidade, essa paz, para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós somos livres, nós temos paz, temos tranquilidade, sim, mas é claro que a gente não pode dar, né, a essa liberdade a vazão, às trevas, ao mal, é claro que não. Nós somos livres, inclusive para dizer, olha, não, eu não quero trair minha esposa, eu não quero mentir, eu não quero fazer o mal. Né? Na verdade, as pessoas do mundo, como as coisas se invertem, né? As pessoas do mundo olham para os cristãos e dizem, vocês são escravos. Mas, na verdade, quem é escravo, irmãos? Se eles quiserem viver, passar um ano sem bebida, sem drogas, sem mentir, sem adulterar, eles não vão conseguir, porque estão presos a isso. O cristão não, ele está livre. Livre, inclusive, para dizer, não, eu não quero isso. Por quê? Não, porque eu não preciso disso para ser feliz. Né? Por que eu vou encher a cara? Se eu já sou feliz sem isso. Não preciso disso. Né? Então, o cristão, ele tem essa liberdade. 1 Pedro, irmãos, um pouquinho antes de Apocalipse. Pedro 2, verso 16. De novo, agora o apóstolo Pedro, para não ficar apenas em Paulo, né? 1 Pedro 2,16, vivam como pessoas livres, irmãos, livres. Mas, é claro, o apóstolo Pedro também fala, olha, só não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, ou seja, você é livre, vive em paz, tranquilo. Claro, só não vá dar vazão ao mal, porque isso, irmãos, quando você dá vazão ao mal, o que acontece? Você agride uma pessoa, né? Machuca uma pessoa e destrói a si próprio, né? Vai destruir a sua alma, você vai perder a sua família, perder o seu trabalho, etc. Então, seja livre, mas só cuidado, porque o mal, se você dá vazão ao mal, ele vai te trazer consequências pesadas. Em 1 Coríntios 8, verso 9, não precisam ler, abrir, o apóstolo Paulo diz, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, irmãos, olha, liberdade, você é livre, você é tranquilo, paz, isso é cristianismo, irmãos. Então, sempre quando você estiver com muitas regras, muitas coisas, se sentindo pesado, né, se sentindo oprimido, pare e pense um pouquinho. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Se você está se sentindo oprimido, não é cristianismo. Busque o cristianismo, busque ler a palavra, porque é para isso que Cristo te chamou. Né? Nós vimos que Jesus, havia a tradição de se lavar antes das refeições, e Jesus quebrou aquilo, ofendendo ali os fariseus, mas ele fez questão de romper com isso. Uma das regras que a religião às vezes nos impõe, irmãos, e que é pesado, e Jesus combateu ferozmente, foi a questão do sábado. Né? Que os judeus, ali na época dos fariseus, ainda guardavam aquilo num rigor tremendo. Né? Certa vez, Jesus estava andando com os discípulos, no sábado, eles ficaram com muita fome, estavam no meio de um campo, não tinham o que comer, mas viram algumas espigas de milho e começaram a pegar essas espigas de milho e comer. Eu não sei como é que se come espiga de milho, né? Eu não sei como é que os dentes deles deviam ser bem duros, não sei como eles conseguiram isso. Mas os fariseus viram eles fazendo isso e falaram, vocês estão trabalhando no sábado. Trabalhando, irmão, eles estavam pegando para comer. Vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado. E Jesus, irmãos, falou uma das coisas assim, que mais me impactaram no ensino dele, que sempre marcou a minha vida. Jesus falou, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
Repetir, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Não é que Deus criou o sábado e agora, não, deixa eu criar aqui um ser para obedecer essa regra do sábado. Eu crio a regra, agora eu vou criar um ser para obedecer essa regra. Então, a regra é superior e o ser humano foi criado para obedecer isso aqui. Não, Jesus falou, não é, o sábado não foi feito por causa do homem. Não, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus criou o homem, ele está acima dessas regras e criou, sim, regras para ajudar esse ser humano a viver da melhor forma e ser feliz. Então, o homem não está subordinado à regra, a regra está subordinada ao homem. A regra foi feita para abençoar o homem, não para escravizá-lo. Veja, trocou-se completamente o objetivo da regra. A regra era para facilitar a vida do homem, tornar a vida do homem melhor. Foi um presente de Deus. A humanidade, irmãos, antes desse mandamento, trabalhava todos os dias. Todos os dias. Já pensou você trabalhar todos os dias, inclusive sábado e domingo? Ia ser uma maravilha, né, irmãos? Imagina, sem um dia de descanso. Né? Quem não enlouquece, né? Já tendo 2 dias de descanso, né, porque hoje é sábado e o domingo, imagina se você trabalhasse 7 dias na semana, que dureza ia ser. E Deus vindo isso, falou, não, peraí, o ser que eu criei precisa de descanso, precisa de um tempo para a família, precisa de um tempo para me buscar. Então, Deus instituiu o sábado. Olha, descanse. E isso que Deus criou para abençoar, foi um presente de Deus. Olha, descanse. O que o ser humano fez? Pegou aquela regra, meu Deus, é sagrado. É sagrado, se você pegar uma espiga de milho para comer, já está em pecado, está em maldição, vai para o inferno, etc. Veja, algo que era um presente se tornou um peso. Imagina se seu chefe fala, olha, a partir de agora, quarta-feira, você não precisa vir trabalhar. Não precisa vir. Não, mas chefe, você vai reduzir meu salário? Não, estou te dando mais um dia de descanso. Mas por quê, chefe? Não, é porque você tem sido um excelente funcionário, tem produzido muito, então vou te dar quarta-feira para descansar. Eu não vou perder nada, não, pode descansar. E aí você, opa, que maravilha, começa, né, quarta-feira, não precisa ir trabalhar, descansando e tudo, fica feliz. Só que aí a mentalidade religiosa, o que faz? Não, agora, a partir de agora, quarta-feira é sagrado. Eu não posso fazer nada. Se tranca dentro de casa, fecha a porta, joga a chave fora, eu não posso sair, eu não posso fazer nada, porque é sagrado, o meu chefe disse que eu não posso fazer nada. Aí você deita na cama e fica lá esperando quarta-feira passar, por favor, passa logo, passa logo. O que era um presente vira uma desgraça. O que era algo bom vira algo ruim. Algo que era uma liberdade para você ir no parque, passear, vira uma opressão. É isso que a religiosidade faz com que o que Deus te fala aqui nas Escrituras, irmãos, é uma bênção para você ter uma vida melhor, não pior. Se a gente pega isso e transforma em algo pior, aí é difícil. Tudo aquilo que está aqui na palavra de Deus, irmãos, é para facilitar a sua vida, para que a sua vida seja melhor, não pior. A Esther, minha filhinha, ela está com 9 meses, e ela tem uma paixão por 2 coisas, ralo de banheiro e tomada. Ela viu a portinha do banheiro aberta, ela vai lá engateando, correndo, para ver se põe a mão no ralo, e a mesma coisa na tomada. Eu tenho que ficar sempre de olho. Agora, se eu ponho esse mandamento espiritual, não coloque o dedo na tomada, né? Qual que é o objetivo disso? É uma regra para honrar ao Pai, e é sagrado. É esse o objetivo dessa regra, né? Para que eu, como pai, seja cultuado e ela aprenda quem manda, quem tem autoridade. É esse o objetivo da regra? Não, irmãos, pelo amor de Deus. Deus não ganha nada com dedicação, com fervor, nada. O que Ele gosta, sim, é que a gente o ame, que a gente louve a Ele, né, que a gente tenha amor por Ele, e todas os ensinamentos dele para nós, irmãos, são para nos proteger e cuidar de nós. Se você põe o dedo na tomada e toma um choque, se o pai não te adverte aquilo antes, ele é um mau pai. Da mesma forma, se Deus não nos passa os ensinamentos que aqui estão, ele é um mau pai. Então, ele nos ensina coisas boas, nada dessas loucuras que tem por aí, coisas arbitrárias, sem sentido algum. Não, ele nos dá coisas aqui. Ou um pai ensinando ao filho a comer fruta e verdura. O objetivo não é fazer o filho comer coisa ruim. É comer coisa saudável que vai fazer bem ao coração, à saúde dele, etc. É isso, irmãos. Quando você entende isso, muda a sua visão de Deus.
Você para de enxergar Deus como um ser autoritário, um ser caprichoso, um ser, às vezes, duro, ruim com você, não pode isso, tal. E muda e vê, peraí, Deus está sendo cuidadoso comigo. Ele quer me proteger. Ele sabe que se eu for por esse caminho, eu vou perder meu emprego, estou sendo desonesto. Ele sabe que se eu for por esse caminho, eu vou perder minha família. Ele sabe que se eu for por esse caminho difícil, eu vou me destruir, vou me viciar, vou me perder, não vou conseguir voltar. Porque todo mundo diz, não, é leve, é tranquilo, e depois ninguém consegue voltar, etc, etc, etc. Nós precisamos mudar a nossa visão de Deus. Por isso que Jesus falou, Ele é o nosso Pai. Ele é um Pai, Ele cuida de você, Ele se preocupa com você. Qual que é o propósito do sábado, irmãos? É criar uma regra pesada? Não. O objetivo é simples e é óbvio. Em Êxodo capítulo 23, não precisa abrir, Deus diz, olha, em 6 dias trabalhem, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi, o seu jumento, né, o estrangeiro, as pessoas, o seu funcionário, possa descansar e renovar as forças. Qual é o objetivo? Descansar e renovar as forças. Ele fala, não é algo pesado, né? Não é esse o objetivo. Lá em Gálatas capítulo 4, Gálatas fala muito sobre essas coisas. Olha, vocês estão se deixando escravizar outra vez, observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Não siga esse tipo de coisa, irmãos. Deus nos dá presentes, nos dá ensinamentos, como um pai precisa ensinar o filho a viver. Um pai precisa ensinar um filho a viver e Deus faz isso. Por muito tempo, irmãos, as pessoas têm essa noção. Se é chato, parece religioso, né? Parece cristão, parece de Deus. Se é chato. Chatice tem aparência de santidade. Agora, alegria, diversão, né? Uma pessoa está festejando. Isso. Diversão, festa, isso não tem nada a ver com santidade. Não, irmãos. A minha Bíblia é igual à sua, com certeza. O que o apóstolo Paulo diz? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus fala lá no Antigo Testamento, olha, 3 vezes ao ano vocês me celebrarão festa. E as festas que Deus mandava, as festas eram de 7 dias, duravam 7 dias de festa, de comemoração. A pessoa, você tem uma festa que dura um dia todo, começa de manhã, vai até a noite, já fica cansado. A ordem de Deus, olha, vocês vão festejar, e é 7 dias, que vocês vão celebrar, vão comemorar, vão fazer churrasco, que era churrasco, sacrifício na época, né? E barulho, se tem muito barulho, não é de Deus, né? Deus é aquela coisa silenciosa. Não. Em Êxodo capítulo 3, quando ele estava inaugurando o 2º templo, diz assim, com louvor e ações de graças cantaram ao Senhor, Ele é bom, seu amor dura para sempre, e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo. E continua, muitos, porém, gritavam de alegria, e o som foi ouvido a grande distância. Salomão, quando ele estava sendo ungido rei, diz que todo o povo acompanhou, tocando flautas e comemorando, de tal forma que o chão tremia com barulho. Tremia com barulho, de alegria, de felicidade. Mas você fala, não, isso é o povo gritando, né? O povo estava muito feliz e tal, mas o povo fazendo isso não quer dizer que Deus concorde, né? Exatamente, isso é um bom princípio bíblico, né? Porque o povo fez uma coisa que necessariamente Deus concorde. Mas Jeremias 31, verso 7 diz, assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem. Deus falando. Então, barulho, essas coisas, isso não tem aparência de santidade. Então, você entendeu errado o que é santidade para Deus. Santidade, como nós vimos Jesus falar, faz parte do interior, irmãos. Coisas exteriores, formatos, isso não tem nada a ver com santidade. Aí você pensa, ok, então o certo é fazer barulho, então o certo é gritar. Né? Que nós lemos aqui, então o certo é gritar. E é sempre assim, irmãos, a religião, ela sempre tenta definir Deus. Não, olha, vamos pegar Deus, vamos definir. Deus gosta assim, o formato tem que ser assim. Não importa, irmãos, o formato, se você define, você entrou na religião, virou a opressão. Tem que ser assim, porque assim é o certo, assim é o sagrado.
vira aquela coisa opressiva, não? Em Abacuque, capítulo 2, verso 20, o Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Gritou, mas é para Deus? Que maravilha. Ficou em silêncio, é para Deus? Que maravilha. Se o seu exterior está limpo, o que importa o formato? A religião tenta definir Deus em torno de formatos, não se preocupa com o caráter. O que importa é o caráter, irmãos. O que importa é o nosso interior. Se a gente está andando em amor, está andando, cuidando das pessoas, sendo bons pais, bons filhos, etc. Assim que nós temos que ser. Jesus e João Batista, só para mostrar isso. Jesus chegou para os fariseus e falou, olha, chegou João Batista, vivendo no deserto, vivendo de uma forma muito simples, comendo gafanhoto e mel, e se vestindo de pele de animais, e vocês disseram para ele tem demônio. Veio eu, na mesma época, vocês, as mesmas pessoas, eu vim bebendo e vim comendo, e vocês dizem também que eu sou um comilão, beberrão, amigo de pecadores. Ou seja, dos dois formatos, ainda eles conseguiram, dos dois formatos, criticar de todas as formas. Agora, qual que estava certo, irmãos? João Batista, que vivia de forma extremamente simples, no deserto, vestido de pele de animais, comendo mel, ou Jesus, que bebia, comia, andava com os pecadores, estava na cidade, gostava de ir nas festas de casamento. Qual é que está certo?